Hoje é a 10ª lição e fechando os nomes redentores, vamos falar do nome que é sobre todo o nome. Coloca aí para mim a abreviação aí, o mião. Está lá, ó. Significa o Senhor é o quê? O que o Senhor é? A salvação, ou ainda, Yahvé salva. O nome Jesus foi traduzido de forma abreviada do hebraico. No nome dele em hebraico, como pronuncia? Não é Exu, não. Exu é outra coisa. Exu é demônio. Yeshua, repita comigo, Yeshua. Isso, porque no hebraico não tem a letra J. Por isso não tem como ser Jesus. E correspondente ao nome Josué, que também significa o quê? Salvador. Em grego significa o quê? Cristo. O que Cristo significa? Ungido ou o Messias. Mas deixa eu falar um pouquinho com você, porque ali fala o abreviado do hebraico Yeshua. Se você pegar nas internet, os crentes gostam de brigar com isso aí. Quem são os crentes? Os crentes são aquelas pessoas que saíram das igrejas evangélicas e querem virar judeu. Os judeus precisam receber Jesus. Aí os crentes que recebem Jesus querem largar o evangelho e voltar às tradições judaicas. Aí eles ficam por essa briga da pronúncia certa do nome, né? Porque esse nome Josué, ele significa Yehoshua. Também começa com J, não tem o J, esquece o J. Mas a pronúncia dele é Yehoshua, que significa o Senhor é salvação, é a mesma coisa. Se você tomar veneno, mas colocar numa garrafa de mel, o veneno, o conteúdo é o quê? É veneno, vai ser mel? Só está numa garrafa de mel, é veneno. Então não muda. Como na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. O que para nós importa é esse nome funcionar, né? Funcionou, pronto. Pessoas, às vezes, pegam aquela coisa, porque na maioria das vezes as pessoas querem fazer tempestade em copo d'água, né? Mas é por isso que às vezes eu nem fico olhando esse negócio de internet, eu prefiro ler a Bíblia, fazer as minhas pesquisas onde eu tenho fonte que presta, do que ficar vendo essas coisas. Mas por acaso você veja, então, algumas pessoas dizem assim, porque o pastor falou, mas a igreja também não ensina essas coisas. Então, a gente não ensina muita coisa para não criar atrito na cabeça dos outros. Eu não gosto de criar confusão na cabeça de ninguém. Gosto de falar de uma coisa bem clara para que as pessoas possam compreender. Então, por que, se a abreviação dele em hebraico é Yeshua, por que então virou Jesus? Porque hoje, por exemplo, você pode ir para qualquer lugar do mundo, seu nome vai mudar? Muda não, vão te chamar do mesmo nome. Mas o que ocorre? Existe o Antigo Testamento ele é escrito em hebraico e o Novo em grego. Então, por ele ser escrito em grego, houve a transliteração dos nomes. Você pode ver que nenhum nome é mantido ali, né, do original. Senão, teria, por exemplo, que Pedro seria chamado de Kefa, né? Mateus de Matitiahu, e vai por aí afora. E Jesus e Yeshua, quer dizer, os nomes seriam os nomes originais. Na língua, eu acho que não teria problema nenhum, mas as pessoas fizeram, né? A gente aprenderia recitar isso e falar. Mas aí então o que eles fizeram quando fizeram a transliteração dos nomes? O que eles fizeram? Eles pegaram o Yeshua, passou para o grego, que ficou Jesus, e do grego passou para o português, que ficou Jesus. E do português passou para o baiano, que ficou Jesus.
Tem algum baiano aqui, não? Em cada lugar as pessoas falam, né? No Rio de Janeiro tem uns que falam Jesus, né? Então não é Jesus que nem a gente fala assim, né? Você vai para o lugar, você começa a pegar também até no Brasil as pessoas falam de modo diferente, de maneira diferente, tem nomes, tem coisas que às vezes são até coisas pesadas em determinados locais, enfim. Não é o caso aqui desses nomes, mas é só um esclarecimento para você poder compreender, entender que de fato que isso corresponde, e o significado disso aí é Salvador, é o Senhor que salva, é o Senhor da mesma forma, não muda a sua essência, Ele é aquilo dali. Né? Assim como tem aquelas pessoas, por exemplo, que não tem nada a ver, não. Deixa eu ver, por exemplo, aqui na igreja mesmo tem uma pessoa com esse nome. O nome que ela atende, o nome que ela é chamada, nem o nome dela não consta nem nos documentos dela. E a pessoa atende a gente. Você fala, fulano, e a pessoa sabe que é com ela que você está falando. E ela te responde, ela conversa com você. Mas aquele não é o nome dela. Da mesma forma, ainda que não seja, mas então está errado, pastor, a gente tem que falar o nome certo. Ora, irmão, o importante é que eu falo o nome Jesus e Ele me socorre, Ele me ouve, Ele me atende, os demônios obedecem e Deus faz a obra e a coisa fica, e pronto, isso é o que interessa. Amém? Mais ou menos você não conta para ninguém, na edição o Luiz tira, avisa o Luiz, viu? Uma vez um missionário, há muitos anos, um missionário começou a ir na África, para depois mandar pastor para lá. Aí, ele levou, nessa época eu estava lá, acho que eu ainda estava no Rio de Janeiro ainda, não me lembro bem. Eu sei que foi uma turma lá do Rio, foi uns pastores de lá. Como na época eu não tinha passaporte, eu me livrei dessa, né? E até hoje também eu não tenho, até hoje eu nunca tirei, eu estou muito relaxado. Mas uma hora dessa alguém me paga uma passagem, eu viajo de graça. Aí, ele pegou, levou um pessoal lá, e foi um amigo nosso. Vocês querem que eu conte, não? Vou contar. Aí esse amigo nosso não fala inglês, e tem a parte da África que é inglês. E esse amigo nosso foi para lá. Chegou lá, o missionário fez aquela oração, manifestou aquele monte de demônio, e os demônios tudo falando inglês. Os demônios estão melhores do que nós, irmão, falando inglês. Tem os demônios, pô. Tem demônio que fala até em língua estranha. Aí o demônio está lá falando e esse amigo fez assim para o missionário. Ele falou, põe a mão, expulsa, fala português que o demônio sai. Aí esse amigo nosso foi lá, pôs a mão, falou em português e o demônio saiu. Corta meu pescoço, mas não fala que foi o pastor Jaime, irmão. Mas o demônio saiu. É importante que... Importante que o demônio era gringo, mas os demônios entenderam, irmão. No nome de Jesus, eles têm que obedecer, seja a língua que for. É para você poder entender como é que no mundo espiritual funciona. Então vamos lá para Filipenses capítulo 2, que vamos ver por que esse nome às vezes não funciona conosco. E deve funcionar. Filipenses 2, versículo de número 7, nós vamos começar nele, que diz assim: mas aniquilou-se a si mesmo. A palavra aqui correta seria esvaziou-se. Aniquilar dá uma noção de quebrar, acabar, esmagar, né? A palavra correta aqui seria esvaziar-se, soltar tudo que está ali. A si mesmo, tomando a forma de quê? De servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Morte de quê? De cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo
o nome, para que ao nome de quem? De Jesus, se dobre o quê? Todo joelho dos que estão aonde? Nos céus, terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, vamos retornar lá no começo e vamos por etapas para nós vermos por que nós usamos o nome de Jesus, quando aqui afirma o versículo de número 10, ou o 9 também, né? Começando o 9, que Deus o exaltou soberanamente e deu a ele o nome que é sobre todo nome, para que ao nome dele se dobre, ao nome dele. Quando um crente, se você é crente, quando você cita o nome de Jesus, o primeiro que olha para você não é Deus, são os demônios. Esse nome, ele mexe no inferno. É a mesma coisa de você chegar lá num local onde tem abelha e bater naquele local. Que as abelhas vão tudo ficar oriçadas e sair para saber o que está acontecendo lá de fora. Vão vir tudo contra você. Na hora que você diz, em nome de Jesus, os demônios levantam tudo para ver quem é que está pronunciando este nome. Aí, meu filho, dependendo de quem é, ele não prostra, não. Por isso que tem crente que diz assim, pastor, eu oro, mas comigo não funciona. Tem crente que tem até medo de demônio. Quando manifesta um demônio na igreja, tem pastor que nem libertação eles querem fazer. Nem fazem, eles nem oram para esse negócio. E quando tem pastor que faz, aí ele diz assim, essa igreja parece mais um centro de bruxaria, porque vive manifestando demônio. Ora, se as pessoas estão possessas, se as pessoas estão possuídas, elas precisam que alguém as liberte. E quem é que vai libertar elas? Quem está livre. E quem tem a condição de utilizar este nome. Qual é a condição que Deus põe? Tem algumas aqui. Você quer ver quais são? Vamos voltar ao versículo de número 6, olha. Ele diz assim, eu vou terminar já. Digam graças a Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que teve nele? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Primeira coisa, irmão, vamos parar aqui. Porque eu e você, para funcionar com Jesus, e funcionava, e tudo que Jesus era, quando ele esteve aqui na terra, ele deixou tudo no nome dele. Então, se funcionava com ele lá, você pega a sua Bíblia e você vê aquelas coisas que aconteciam nos tempos de Jesus. Se hoje você pegar o nome dele, você é um crente, se você pegar o nome dele, você faz as mesmas coisas. Quem te fala isso não sou eu. Quem te fala isso é ele mesmo. Quando você pega a sua Bíblia, em João 14, versículo de número 12, põe na tela, filho. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, o que essa pessoa vai fazer? As mesmas obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E qual é o propósito dele ir para o Pai? Porque ele diz, tudo quanto pedirdes, no quê? Deus não te abençoa por merecimento, Deus te abençoa por fé. Se você falar, mas é que eu estou na igreja, eu sou fiel, eu sou santo, não tem problema nenhum. Essa é uma obrigação nossa, ser fiel e ser santo. Agora é obrigação nossa também acreditar. Em quê? No nome de Jesus. Porque quando você ora a Deus no nome de Jesus, é como se fosse o próprio Senhor Jesus orando. E se Deus não deixou de atender Jesus, Ele não pode deixar de atender alguém que ore no nome dele. Por isso ele mesmo, olha, presta atenção,
tudo que pedirdes ao Pai no meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado em quem? No Filho. Agora olha o que ele diz. Crente geralmente fica pedindo: Senhor, envia o teu anjo. Não, irmão, é o próprio Senhor que faz quando você ora. Olha que privilégio que nós temos e que coisa tremenda que é isso. Deus atender a você por causa da credibilidade do nome que tem, que você está usando. Não é a sua credibilidade, é a dele. Ele não está atendendo porque é você, porque você é santo, porque você é de Deus, que você é isso, que você é aquilo. Não, é por causa da sua fé, a usar o nome dele para pedir aquilo que você está a dizer. Olha só para você ver, olha, Atos capítulo 3, versículo 16, rapidinho para mim, viu? E pela fé, em quê? A fé em quem? No seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Olha que coisa tremenda. Pedro está dando a explicação daquele paralítico que nunca tinha andado, que era coxo de nascença, que estava lá na entrada do templo, e quando viu Pedro, pediu uma esmola. Pedro diz: eu não tenho ouro, não tenho prata, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta aí. E o homem acreditou, e quando o homem acreditou, o que aconteceu? Ele levantou perfeito, como se nunca tivesse tido nenhuma doença. Olha o que é a fé, porque eu te disse, tudo que Jesus era, ele colocou no seu nome. Poder, saúde, prosperidade, santidade, seja o que for, está tudo no nome dele, está concentrado, né? Está tudo ali. Se você confia, se você tem fé, por isso que quando eu te falei, você usa o nome, os demônios se levantam para ver quem está usando. Se você não confia nele, aí você vai passar vergonha, sabe por quê? Porque os demônios não vão submeter a você. Tudo começa com a fé. Que eu preciso saber que quando eu vou, tanto diante de Deus, esse nome me dá credibilidade, e diante dos demônios, esse nome me dá autoridade, poder. Eu estou chamando este nome e os demônios têm que prostrar e têm que cair, como eles caíam diante da pessoa de Jesus, eles também têm que cair diante de mim, porque eu estou usando esse nome. Senão nós vamos ficar igual aqueles papagaios que repetem. O papagaio repete tudo que ele aprende, mas não funciona, não tem vida naquilo que ele fala. Nós não podemos ficar só, em nome de Jesus. Você sabe aquela coisa assim que fala assim, quer ver, olha? O camarada está devendo outro, e o cobrador chega lá e diz assim: fulano, eu quero meu dinheiro. Ele diz: não, calma, porque olha, em nome de Jesus, até quarta-feira eu vou te pagar. Irmão, ele não confia em nada daquilo que Jesus vai dar até quarta-feira, que é dinheiro, mas ele põe Jesus no meio daquilo. Por quê? Porque se confia, Jesus dá mesmo. Mas a gente passou a repetir como se fosse um jargão. Repetir no vazio, sem nada. Por isso que a gente ora por saúde e não recebe. A gente ora por uma porta aberta e a porta está fechada. A gente ora por uma mudança e a mudança não vem. Por quê? Porque a gente não tem certeza que essa força que está nesse nome vai funcionar para nós. E o que você precisa de ter certeza, não é porque vai funcionar só porque você está na igreja, só porque você é dizimista, você é ofertante, patrocinador. Não, vai funcionar porque está no nome dele, tudo que ele era, ele deixou lá. E se você está usando o nome dele, você tem que saber que o poder dele está naquele nome para socorrer você na sua necessidade. Se você não confiar dessa forma, você vai orar, os demônios vão olhar para você e vão rir da sua cara, debochar de você e fazer como aconteceu lá em Atos 19. Que pegaram lá os filhos do sacerdote, que era religioso, mas ele era os filhos do sacerdote, não era filho de Deus.
Você é filho de Deus, então você tem que confiar e usar. Tem gente, por exemplo, que é mais ou menos assim. De acordo com o problema, eles acreditam. Se for um problema pequeno, eles fazem. Se for uma coisa maior, aí o que eles dizem? Vamos lá chamar o pastor. Faz isso não, irmão. Pode fazer você, vai funcionar. O mesmo Jesus que cura ou que resolve um pequeno problema, é o mesmo Jesus que resolve um problema grande. Alguns falam assim, uma vez uma mulher de um pastor, e um pastor bem sucedido, um homem de Deus, eu queria ter a unção daquele camarada. A mulher dele chegou comigo e disse assim, ô pastor, dá para o senhor fazer uma oração para mim? Eu falei, para quê, irmã? Ela falou, porque é isso assim, assim, assim. Ela me explicou. Eu falei, a senhora já falou com o seu marido? Já. Ele já orou? Já. Eu falei, e por que a senhora não crê? E a senhora já orou também? Já. Ela falou assim, não, mas é porque vocês, pastores, vocês estão mais perto de Deus. Não, irmão, não estão mais perto, não. A ligação de Jesus com qualquer crente é a mesma, independente de cargo. O que eu tenho que ter é fé, não é uma posição. Fé em quê? Fé no nome dele. Como as pessoas tinham fé na pessoa dele. Maria não disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria. Mas Jesus não disse, eu estou aqui, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por que você não acredita? Ah, mas eu creio, mas na ressurreição final, lá na ressurreição dos mortos. Não, eu sou a ressurreição e a vida. Eu já não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Não foi o que Jesus falou para ela? Foi ou não foi? Da mesma forma, irmão, é como acontece hoje. Não fique pensando que é aquilo que você faz que vai qualificar você, mas é aquilo que Cristo fez por você. Não é o que você vai fazer, mas o que Jesus fez. Por isso nós precisamos compreender, ter essa certeza no nosso coração. Como Jesus, por exemplo, voltando lá para Filipenses 2, onde a gente estava, a gente tem que ter o mesmo sentimento que houve nele. O que ele fez? Qual foi o sentimento que teve nele? Embora ele tinha a forma de Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual. Preste atenção. Alguns dizem assim, mas Jesus era filho de Deus, pastor. Sim, ele era Deus numa forma humana, mas sem os atributos divinos. Ele não veio com isso de fábrica. Jesus foi tentado, Jesus foi experimentado, Jesus foi, e tudo que hoje eu e você passamos, Jesus já passou e não caiu. Não caiu por quê? Porque é fácil, né? Ah, mas ele, Deus, vivendo no meio dos homens, com a capacidade divina, qualquer um vai passar por isso. Não, Jesus não veio com seus atributos divinos. A maior humilhação que Deus passou não foi ser crucificado, arrancado suas vestes e exposto como espetáculo entre o céu e a terra. A maior humilhação que Deus passou foi submeter a quem Ele criou. Você já pensou, você patrão, e o empregado mandar em você? Como é que seria? Como você iria se sentir? Troca um dia de posição, se você tem um empregado em casa, troca um dia de posição com ele para você ver. Como é que você vai se sentir? A sua alma vai gritar dentro de você. Mas isso aqui é meu. Né? Isso pertence a mim. Isso é meu, não é seu. Por que você quer mandar em mim? Pois é. A maior humilhação de Jesus foi ter que entrar nessa carcaça humana, que o ser humano caído, né, conseguiu produzir, que foi Deus que fez, mas o homem deixou o pecado entrar. A maior humilhação para Deus foi se tornar humano.
E o que ele faz? Ele não usurpa, não, eu vou descer como Deus, aí seria fácil, aí nós poderíamos alegar com ele e dizer assim, claro, se o senhor me der aquelas condições todas igual o senhor tinha, eu vou passar. Aí eu não caio, aí eu já fico pronto. Não, meu irmão, Jesus teve que estudar, igual eu e você temos que estudar. Jesus teve que orar. E orava todo dia de manhã cedo, orava todo dia de noite. A Bíblia diz como era o costume dele, todas as noites ele ia para o Monte das Oliveiras. Marcos 1,35 diz que antes do sol sair, ele saía para um lugar deserto e ali orava. Ele ia sozinho, orava sozinho. Por isso que ele manda a gente, em Mateus 6, entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai em secreto, e ele nos recompensa em público. Porque ele passou por esses processos. Jesus teve fome, Jesus jejuou. Jesus teve sono. Você vê, por exemplo, o sono tão profundo que ele estava nele, que está no meio de uma tempestade e Jesus está fazendo o quê? E não eram uns barcos como essas nem sei o nome desses negócios que esse pessoal faz aí, ó, esses iates, né? Aquela coisa, não, um barco de madeira, não tinha conforto não, naquele duro, e Jesus está lá dormindo, fechado. E eles vão lá acordar ele. Sono. Né? Porque ele era humano. Ele comia. Né? Era humano, igualzinho eu e você. Sentia mesmo que se cortar, saía sangue. Mesma coisa. Tanto é que saiu todo o sangue. Quando bateram lá, ó, crucificou, surraram ele, saiu o sangue igual sai de qualquer um. E aí o que ocorre? Ele não veio com seus atributos ele deixou. O que eu e você precisamos fazer, irmão? Quer ver? Eu vou te fazer uma comparação, porque que às vezes não acontece milagre com a gente, que às vezes nós vamos ficando dentro da igreja, nós vamos ficando assim religiosos, e nós só passamos a confiar mais assim naquilo que a gente faz. E a gente fica assim no automático. Só frequentar. Pastor, eu não deixo de vir, eu frequento, eu sou fiel. Tá bom, mas você usa a fé? Porque veja só. Enquanto a pessoa não ouve do doutor que não tem mais jeito, ele só fica levando Deus com a religião. Quando o doutor abre a boca e diz assim, ó, se você sabe orar, ore, porque não tem mais o que fazer por você. Aí a pessoa já vira e diz, oh meu Deus, agora só o Senhor. Era ele desde o princípio. Que a gente tinha que se apegar. Tem problema ir no médico? Não. Não tem problema nenhum. Mas vai chegar uma hora que o médico não vai resolver, o advogado não vai resolver. Seu pai não vai estar perto de você, sua mãe não vai estar junto com você, sua mulher não vai estar do seu lado, seu marido não vai estar aí, mas Jesus está o tempo todo. Só que nós negligenciamos ele, nós deixamos ele de lado. Aí você vê, por exemplo, aquelas pessoas, claro que não é o seu caso, mas aqueles que não vieram hoje, de vez em quando eles falam assim comigo, pastor, poxa, eu estou aqui na igreja, eu oro, sabe aquela mulher que deu testemunho lá do meu lado? Sei. Eu tenho o mesmo problema dela, o senhor orou lá e ela ficou boa. Por que ela ficou boa? Porque ela acreditou no que eu falei sobre Jesus. Ela creu. Esse homem acreditou, embora todo mundo está lá querendo pegar Pedro e levantar Pedro. Ei, para, nós somos homens igual a vocês. Foi a fé no nome de Jesus que deu ela essa saúde, não é nossa santidade, nem nosso poder. Tem crente que acha que ele tem que sentir assim, ó, ficar eletrocutado assim, para sentir assim, agora eu estou sentindo assim muito poder, sabe? Tinha um obreiro que na minha igreja, num lugar do Brasil, não foi lá em Duque de Caxias. Ele é pastor da nossa igreja hoje, em algum lugar por aí. Se ele estiver me assistindo, ele vai saber que é dele que eu estou falando. Eu fazendo oração e ele... E eu olhei, o que foi, fulano? Poder. Então vai na rua, caça um desgraçado aí, um inválido, põe a mão nele, descarrega esse poder nele, cara. Vai lá,
Porque tem gente que às vezes, pastor, não, quer sentir alguma coisa. Não, irmão, você não precisa sentir nada não, você só precisa acreditar no nome dele. A capacidade é dele, não sua. Esvazia de você mesmo. Não é você que vai fazer a coisa acontecer, quem vai fazer é ele. Ele só precisa da sua fé. Por isso que o versículo 7 diz: mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, esvaziou-se de si mesmo. O que é que Deus pode encher? Deus só pode encher o que está vazio. O que está cheio não cabe mais nada. Você tem que tirar. Sabe o que é que muitas vezes nós temos? Conceitos, pensamentos. Nós estamos cheios de nós mesmos. Poxa, pastor, olha, é inaceitável, porque minha fulana, ou irmão fulano, é uma pessoa tão boa, é uma pessoa tão legal. Poxa, é incabível uma coisa dessa que aconteça com ela, é inaceitável. Ei, irmão, espera aí. Você quer dizer que Deus está errado? Muitas vezes o que nós estamos é cheios de orgulho de nós mesmos. Jesus estava cheio da glória de Deus, estava cheio da presença de Deus, e ele esvaziou, ele deixou tudo isso nos céus e desceu vazio. Ele foi cheio aqui. Você não vê que quando ele foi batizado no Jordão, ele orou, o céu abriu, o Espírito Santo desceu, ele tinha o Espírito Santo lá, ele é o Espírito Santo. Mas ele veio sem nada. O Espírito Santo desceu, ele foi lá para o deserto, ficou 40 dias, 40 noites jejuando e orando. Aí ele sai dali no poder do Espírito para curar paralítico, cego, surdo, mudo. Aí ele sai de lá, ele deixou tudo aquilo, ele adquiriu aquilo aqui embaixo. Para mostrar para mim e para você que nessa carcaça, quando a gente confia em Deus, a gente pode fazer coisas que você fica admirado de você mesmo. O que você precisa fazer é se esvaziar de si próprio, para deixar Deus te encher com aquilo que vai produzir resultado. Porque muitas vezes nós estamos cheios de conceitos, nós estamos cheios de pensamentos, nós estamos cheios de intenções, que não tem como Deus pôr nada em nós, não cabe mais nada. Esvazia, lança isso fora. Quando Jesus jogou tudo isso fora, ele assumiu a forma de servo. A maior, como eu disse para você, a maior humilhação. Assumindo a forma de servo, ele que era Senhor, ele se tornou o quê? Escravo. E na hora que ele se torna escravo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo. Presta atenção, olha para cá. Humilhar os outros é fácil, né? É ou não é? É fácil você humilhar alguém. Humilha você mesmo. Como assim, pastor? Não é você xingar você mesmo, porque humilhar não é você xingar pessoas. Isso aí é você afrontar, desprezar. Humilhar e humilhação é a gente se tornar obediente a algo que a gente não era. O maior problema que nós cristãos temos é porque nós não queremos nos submeter. Você pode ver que nós queremos controlar Deus, assim como aquele pessoal que controla, né, aqueles drones, que controla lá nos Playstations da vida. Você fica com a manetezinha e você controla lá seu jogador, seu lutador, sei lá o que você está brincando lá, que você está divertindo. Você fica controlando. Nós queremos controlar Deus também. De que formas? Deus faça isso, Deus faça aquilo, Deus toca lá, Deus leva para cá, Deus põe aqui, Deus põe acolá. E quando Deus fala assim, tá bom, essas aí são as coisas que você quer que eu faça. Você quer saber o que é que eu quero que você faça? Primeira coisa, Deus falou isso para mim. O que eu estou falando para você foi que eu vivi. Sabe o que Deus me falou? Carlos, eu não preciso que você me diga o que eu tenho que fazer. Por quê? Se eu preciso que você me diga
quem é que eu tenho que curar, quem é que eu tenho que levantar, quem é que eu tenho que salvar. Eu não preciso de você, eu mesmo sei, eu mesmo faço. Não precisa você dizer para mim qual é o meu dever, qual é a minha função. Ele já sabe muito bem qual é a função dele. Quem não sabe somos nós. Porque ao invés de nós estarmos investidos para servir a Deus, nós estamos investidos para nos servir de Deus. Ou seja, eu quero Deus para satisfazer meus desejos. Por isso que você pode ver que é igual a oração do Pedrinho. Você já viu a oração do Pedrinho? O pai chamou o filho para poder abençoar o alimento, e o filho foi lá: Senhor Deus, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa a minha vida, e ninguém mais. Então nós estamos preocupados com aquela vidinha nossa, com o nosso umbigo, ao invés de nós estarmos submissos, porque a maior humilhação que eu e você podemos impor em nós mesmos é nos tornar obedientes, e ainda que esta obediência nos leve aonde? À morte. Tem gente que diz assim: está vendo? Que esse camarada saiu daqui do Brasil, foi lá para a Nigéria evangelizar, foi lá, foi morto. Tanta gente no Brasil, mas se Deus mandou ele, foi para lá, irmão. Ora, Deus mandou Jesus para onde? Para o Calvário. E Jesus veio. Ele obedeceu, ele foi. Por que ele tem credibilidade com Deus? Pelo mesmo motivo que eu e você também temos credibilidade. Não há autoridade sem submissão a Deus. Eu preciso me submeter a Deus para que eu tenha a autoridade. A autoridade vem de cima para baixo, não de baixo para cima. De baixo para cima é rebelião. Rebelião os homens fazem. A autoridade Deus concede, porque quem exaltou não foi Jesus que se exaltou, que foi lá e fez aquelas coisas. Não, quem exaltou ele foi Deus, e Deus exaltou ele por motivos simples como esse que eu estou mostrando para você aqui, que nós estamos vendo. Porque Deus queria engrandecê-lo de tal forma que o nome dele se tornasse útil, mesmo após a sua morte, que o nome dele fosse como a pessoa dele. Porque na pessoa dele, ele não era onipresente, ele só podia estar num lugar de cada vez. Mas no nome dele, eu posso usar aqui, o outro usar na Bahia, outro no Ceará, outro no São Paulo, outro lá na América, outro lá na Ásia, outro lá na Oceania, e ele está movendo da mesma coisa e fazendo a obra, levantando paralítico, curando enfermo, salvando pecador, libertando cativo, ao mesmo tempo. E aí o mundo todo pode experimentar e desfrutar daquilo que o nome dele produz, porque é como se fosse ele próprio. Mas para isso Jesus teve que fazer desta forma: aniquilou, esvaziou de si, achou-se na forma de homem, achado na forma de homem, ele se submete aos homens. Lembra de Pôncio Pilatos, quando ele pergunta para ele se ele era rei? E Jesus começa a dar umas respostas que Pilatos não entendia, não conhecia. E Pilatos apelou e disse assim: você não sabe que eu posso te crucificar agora ou eu posso te soltar? Jesus virou para ele e disse assim: olha, nenhum poder você teria sobre mim se do alto não te fosse concedido. Eu estou submetendo a você, Pilatos, não é por você, é por causa do alto. Eu não posso ir contra o que eu mesmo estipulei. Quem mandou a gente obedecer às autoridades? Quem mandou? Deus. Quando nós desobedecemos à autoridade, nós estamos desobedecendo a quem? A Deus que mandou obedecer. Por que Jesus submeteu às autoridades e obedeceu a ela? Porque foi ele que estipulou essa ordem. Foi ele que deu esse ensino. Como é que eu dou um ensino e vale só para você e não vale para mim? Você olha para mim e diz assim: mas se você faz, eu também posso fazer. Não é assim que os filhos fazem em casa? Ô mãe, a fulana está fazendo isso, foi eu que deixei. Então se a senhora deixou, ela só tem que deixar eu também. Não é assim? É ou não é? Então se você vetou para um, tem que vetar para todos.
Porque tem que ser justo, tem que ser igualdade. Da mesma forma é Deus. Se Deus vetou para mim, está vetado para ele também, irmão. Por isso que Jesus foi lá e obedeceu aquele que ele mandou obedecer. Ele se submete e obedece, e a Bíblia diz que ele é obediente até a morte, e morte de cruz. E sabe o que me impressiona em tudo isso aqui? É que às vezes ele não pede obediência a nós que nos leva à morte. Ele pede obediência a nós é que nos livra dela. E nós não queremos obedecer. Por quê? Porque a nossa carne não quer submissão. Principalmente se for a alguém que nós não queremos nos submeter. E Deus nos manda. Nossa carne vai gritar dentro de nós para não obedecer. Aí nós vamos usar o nome de Jesus e não vai funcionar. Se você não obedece seu pai, não obedece sua mãe, como é que você quer que o diabo te obedece na hora que ele te cutuca e você ora e manda ele sair? Você não obedece seu pai e sua mãe que está na sua frente. Você não obedece o seu pastor. Como é que você quer que o diabo obedeça você? Gente, hoje eu estou pregando bem, isso vale uma nota disso aí. Você não obedece seu patrão. Como é que você quer promoção, irmão? Seu patrão te manda fazer uma coisa e você faz o que você quer, porque você já está lá há quantos anos? É o que alguns reivindicam. Não, eu estou aqui muitos anos aqui, não me manda embora não. Você que pensa. Aí uma hora ele te manda embora, você diz, está amarrado, pastor, olha o que o diabo fez. Não foi o diabo, foi você. Aí você ora, você pede, aí você passa a vida toda ali, Senhor, me promove, eu estou aqui há tantos anos, nunca meu salário nem aumenta. Não sou promovido dentro dessa empresa, sou perseguido. Não é, filho. É porque promoção está ligado à submissão. Como é que Deus promoveu Jesus se Jesus não submeteu ao que Ele manda submeter? Como que você vai promover um rebelde? Por isso que não funciona para a gente. Eu oro, pastor, mas não sai do lugar. Tem gente que está orando para sair, no sentido figurado, uma mosca das suas costas. E alguém chega, não põe nem a mão em você. Só libera uma palavra e diz, está abençoado. Um dia uma moça, eu cheguei no escritório de um amigo meu, que ele estava resolvendo um problema para mim, ele é advogado. E aí eu fui lá, ele falou, ligou para mim ir lá. E quando eu cheguei lá, ele já estava precisando sair. E ele me atendeu, e agora quem estava com pressa era eu. Na chegada, a recepcionista dele estava atendendo uma pessoa. Ela só falou, pastor, o doutor está te esperando. Eu entrei, conversei com ele. E aí, no meu telefone tocou lá dentro do gabinete, dentro do escritório dele. Eu já saí para resolver um problema. Mas eu não tinha nem conversado com a menina, né, praticamente. Mas eu, quando voltei e olhei para ela, eu vi que ela não estava legal. E eu olhei para ela e disse, fulana, eu não posso falar com você, mas segura aqui na minha mão. Ela segurou na minha mão e disse assim, Deus te abençoe. E ela tremeu todinha na hora. Ficou alguns olhos arregalados olhando para mim. E eu fui embora. Na outra semana eu voltei lá. Quando eu voltei, ela falou, pastor, eu preciso falar com o senhor. O senhor lembra aquele dia que o senhor veio aqui? Lembro. Pastor, eu tinha acabado de fazer um exame, ia ter que tirar o meu útero fora. Teria que fazer a cirurgia. Porque eu estava com um problema no útero, sério. E o médico achou por bem remover o útero para não se agravar mais e não passar para os outros órgãos. E na hora que o senhor falou assim, Deus te abençoe, não sei o que é que você está precisando, mas Deus abençoe, pastor, foi como se desse um choque lá dentro, assim, no meu útero. Aquilo chegou a sacudir minha barriga na hora, e aquele negócio ficou queimando. Eu fui para casa o restante do dia, aquilo ficou queimando. E aí eu voltei no doutor de novo para fazer outro exame. Pastor, meu útero está perfeito, limpinho, não tem mais nada. Eu nem falei, diabo, em nome de Jesus.
A gente aprendeu, irmão, que a gente pensava assim, que tinha que gritar, em nome de Jesus, está amarrado, sai! Aí a gente fica assim, tirando carrapato, ó. Sai, sai! Não, você pode ser calmo. A autoridade não está no grito, a autoridade está no nome. É porque a gente já aprendeu a gritar, então é meio complicado. A gente até começa assim, na boa, depois a gente esquece, vai, abre a boca e grita. Não precisa gritar, não. Não é a lei de quem fala mais alto. É a lei de quem sabe o que carrega, que tem a autoridade na mão. Porque quando Deus exaltou o nome de Jesus, havia um propósito. Qual o propósito que havia para exaltar o nome de Jesus? Era fazer os demônios, o céu se dobra. O que nós temos no céu? Só pode ser anjo, querubim, serafim. Não é isso que tem no céu? Sim ou não? Só pode ser isso, não é isso? Pois é. Se eles se dobram a este nome, o que tem na terra? Gente. E no sentido figurado debaixo da terra é o quê? Demônios. É para esses três níveis, eles se prostram diante desse nome. Esses três. Ou seja, não tem nada nesse universo que Deus criou que não se dobre diante do nome de Jesus, que um crente que crê, só você crê, crente é porque crê, esteja usando, vai se curvar. Se o seu problema é com o homem, Deus curva o homem por sua causa. Se o seu problema é com o demônio, Deus curva os demônios por sua causa, porque tem que se curvar. A direção de Deus para exaltar Jesus é para fazer se curvar, para que toda língua, tanto espiritual quanto humana, ou maligna, demoníaca, confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Porque às vezes, principalmente os demônios, olha, para você saber um dia que você orar com manifestar um demônio, mande ele, exija que ele confesse que Jesus é o Senhor para você ver. Ele não quer aceitar de forma nenhuma, ele sabe que é, mas ele não quer confessar. Ele não quer aceitar isso. Da mesma forma, um dia, por exemplo, nem eu nem você chamávamos Jesus de Senhor. A gente chamava de Deus. Tem uns que chamam arquiteto do universo. Tem outros que falam o homem lá de cima. Tem outros que falam, né, o Todo-Poderoso. Mas quando você conhece a Deus, você já chama Ele de Senhor, depois passa a chamar Ele de Pai, Senhor Deus e Pai. A intimidade vai melhorando, né, irmão? E quando você tem essa ciência disso, você ora e o céu se curva, os céus trabalham em seu favor, a terra move em seu favor e o inferno se submete a você. Simples assim.